Olá, amigos e amigas, assinantes e telespectadores da TVI, você que assiste através do cabo, você que assiste pela internet, a Rede Mundial de Computadores, eu, Ronald Khalid e Rui Corrêa, estamos aqui para mais um programa Alô Cidade Debate, né? Depois dessa paralisação dos caminhoneiros, dessa paralisação do Brasil, em alguns setores importantes da sociedade e da economia, o Brasil parece retomar sua normalidade e a gente vai comentar esse e outros assuntos aqui a partir de agora no Alô Cidade Debate. Um abraço, Ronald, boa noite. Boa noite, um abraço, Barbosa, um abraço, telespectador. Boa noite, Rui. Boa noite, Barbosa. É isso aí. Quero dizer que não teve o programa passado porque muita gente aqui ficou sem tomar banho e sem gasolina. Não podia nem escovar os dentes, né? É verdade. Bom, gente, a greve teve sua paralisação, como todos já sabem, né, em todo o Brasil. Os motoristas recuaram depois da pressão do governo e das multas altíssimas cobradas aí pelo Supremo Tribunal Federal, né, e agora parece retomar a normalidade. Mas muita coisa fica no ar e a sociedade inteira fica se perguntando, né, e ninguém explica nada direito. A própria mídia nacional nem ouviu todos os caminhoneiros para saber realmente se todos ali estavam representados e o que é que eles queriam, e nem ouviu direito o governo. E o governo, quando se pronunciava, sempre dava uma falha, né? O ministro da Fazenda disse que ia cobrar o imposto mais alto, ia tirar do imposto, daqui a pouco voltou a mídia e disse que não foi bem isso que ele falou. Michel Temer deu uma entrevista anteontem e falou que ia rever a política de preço da Petrobras, depois volta a cena e diz que não foi bem isso que ele queria dizer. Enfim, muitas dúvidas no ar, e eu queria que vocês comentassem isso logo no início do programa, para a gente tirar algumas dúvidas, inclusive da população, Ronald. Por que esse petróleo sobe tanto e por que esse disse-me-disse do governo federal? É uma torre de Babel. Aliás, como tudo aqui no Brasil, tudo é complicado para explicar, né? Primeiro porque o setor caminhoneiro é um dos únicos que pode parar o país, né? Você vê a greve do bancário, ninguém liga mais, né? Não faz mais diferença. Passa uma semana em greve e ninguém liga, né? Então, poucos setores na economia têm tanto peso como o setor do transporte de carga. Inclusive, eu até indico um filme para vocês assistirem, Hoffa. Sobre Jimmy Hoffa, né? Jimmy Hoffa. Na década de 60 ele parou os Estados Unidos, né? Foi o único evento de greve que parou os Estados Unidos. Né? Tem dois filmes, tem esse e tem outro com o Sylvester Stallone antes de ser famoso, né? Que são dois filmes que mostram como um país é parado por uma greve de caminhoneiro. Inclusive o Pinochet, o Allende caiu por causa de uma greve de caminhoneiro no Chile na década de 70, né? Mas o problema aqui é complicado. Primeiro, porque começam a acusar que não tem nada a ver com isso. A Petrobras não tem nada a ver com isso. A Petrobras está cumprindo o papel dela, a não ser uma discussão ideológica, né? Porque tem gente que acha, a esquerda acha que a Petrobras deve ser uma estatal e você deve manipular a empresa de petróleo, que refina petróleo, para que você não tenha uma inflação alta. Você deve maquiar os custos para você ter uma governabilidade e uma inflação alta. Deu no que deu. Você vê que os 13 anos de petismo, 13, né? 13 anos de petismo, você quase que destrói a Petrobras em nome de uma falsidade econômica, que é maquiar os preços da inflação. Então, eu acho que a Petrobras está cumprindo o seu papel. O problema do preço alto que nós temos é em função da carga tributária. A gasolina tem 59% de imposto, né? O preço que sai da refinaria, que sai da Petrobras, é mais ou menos o mesmo que sai em todas as refinarias do mundo. Eu pedi até a Rafa que mostrasse aí o gráfico, né, que nós preparamos, para mostrar que, olha, comparação aí, né? O que está em verde aí é o preço de custo, é o preço que sai da refinaria. Na Itália, na Alemanha, na Argentina, Brasil, China, Estados Unidos, ali, todos eles na faixa de 0,4 dólares, né? Que dá 12, R$1,20. Isso foi em 1917, mas 2017, hoje é a mesma coisa. 2017. Né? Quando o preço aumenta em um país, aumenta em todos. Isso é a economia, o equilíbrio. A economia é um sistema vasocomunicante, não tem o que inventar. Quando o produto sai da refinaria, é que acontecem as distorções. O Brasil, você vê ali que a Itália ainda cobra mais do que o Brasil. Mas a Itália tem outro tipo de serviço público e justifica cobrar alto, né? O Brasil cobra, isso aí corrigido dá mais um pouco,
mas o Brasil cobra o imposto, você vê que do preço da gasolina, 32%, não é, Rui? Você falou, 32% a Bahia cobra, o ICMS. Né? Então o vilão não é o governo Temer, o vilão não é a Petrobras, o vilão é o sistema falido que nós temos, que foi adquirido ao longo do tempo, o governo do PSDB, o governo do PT, e que chegou a uma encruzilhada. Nós chegamos a um ponto que, se não fizermos uma renovação, né, tributária principalmente, nós vamos chegar ao ponto da Venezuela. Agora, Rui, parece uma ironia, né? O Brasil, que até bem pouco tempo, até a década de 80 era chamada, até 90, né? Era chamada pátria de chuteira, né? Em ano de Copa do Mundo o povo esquece os problemas, só lembra de seleção brasileira e Copa do Mundo. Mas, ironicamente, no ano da Copa no Brasil houve uma demanda de protestos aí pelas ruas e tudo mais. E agora, véspera de outra Copa do Mundo, o brasileiro vai às ruas e o gigante acorda de novo, né? Agora lá fora, na Europa, a mídia está chamando o Brasil de gigante de pé de barro, né? Que é muito fragilizado, muito frágil e qualquer coisa desmorona. Então, como é que você viu esse movimento aí no Brasil? Olha, Barbosa, eu acho que, usando inclusive esses argumentos aí de Ronald, quando ele cita esse líder, ele foi da década de 30 do século passado, lá nos Estados Unidos, né? Uhum. Ele que organizou o movimento sindical nessa área lá dos Estados Unidos, mas depois dele ter feito essa armulação, ele foi cooptado pela máfia. Então ele adquiriu, Ronald, toda aquela tecnologia, digamos, de extorsão. E o movimento, eu acho que esse movimento caminhoneiro no Brasil, ele teve um pouco disso também, né? De violência, de coação. E eu acho que, ao fim e ao cabo, ele não foi puxado pelos caminhoneiros, mas os caminhoneiros, propriamente dito, não tiveram nenhuma vantagem nisso, porque o movimento foi incorporado as grandes transportadoras, 5 grandes transportadoras brasileiras, elas significam 75% do transporte de carga no Brasil, certo? Os caminhoneiros foram só os ponta de lança, mas, né, até porque somente 25%, né, dos transportadores, desses caminhoneiros, são autônomos. Então, quem vai levar, ou quem levou essa questão? As transportadoras, né, esses 46%. E tem outra, como é que vai se dar? O governo, no regime de preços livres, como é que o governo vai fazer com que os 46% que foram reduzidos de impostos... 46 centavos. 46 centavos, chega à ponta, chega lá no posto. Porque como é que eles vão obrigar? Até porque dos 26, mais o Distrito Federal dos estados, tem ICMS diferenciados. Como é que eles vão fazer isso? Como é que isso vai se dar no âmbito dos estados e como é que o governo vai coagir ao dono do posto fazer esse repasse? São essas incógnitas que não estão respondidas. Agora, nós, por outro lado, a gente verificou que o país não tinha um plano estratégico para conter esse tipo de atividade, porque essa questão da distribuição, o desabastecimento, é uma questão de segurança nacional. E ficou patente que não tinha uma situação de emergência, quer dizer, uma situação, um comitê de crise, de gerenciamento de crise. Foi tudo feito, tipo assim, na última hora. Ainda bem que o Exército entrou, essa Força Armada, e conseguiram, de certa maneira, conversar, dialogar muito com esses setores, de modo que não teve grandes enfrentamentos. Ronald, o Brasil perdeu aí a chance de, na sua opinião, de fazer uma revolução tributária, porque tudo precisa de um estupim, né? Tudo precisa de um pivô para começar. Em 2014 nós tivemos aí uma agitação feita pelos estudantes naquela oportunidade e o Brasil acompanhou. Dessa vez o Brasil não acompanhou os caminhoneiros, que lutavam também pelo preço mais baixo do combustível. Na sua opinião, o Brasil perdeu essa oportunidade? Barbosa, perdeu não, é a grande oportunidade. Uhum. Inclusive eu li um artigo do Janete, né? Janete, né? Que a grande oportunidade de se fazer uma reforma tributária é agora. Porque o projeto está feito, está na Câmara, né? O Raul, do PSDB, fez um grande projeto, que não precisa inventar nada, é só imitar os países que estão dando certo.
né? É um imposto único, quer dizer, tarifas variadas, mas um tipo de pagamento de imposto, você paga X% sobre determinado tipo de produto, né? Sobre combustíveis, você paga uma alíquota, sobre alimentação, paga outra. É super simples, não acaba com PIS, COFINS, com CID, com tudo. Com os 28 impostos. 28, com os que existirem, né? Então essa reforma tributária a gente comenta há 30 anos, né? E nunca ninguém teve coragem de fazer. Por quê? Porque os governadores mandam no Congresso. Né? Tem uma força incrível no Congresso. E o governador não quer... Você acha que o Rui quer perder 50... Quanto é que 32%? 33%, né? Na Bahia, a incidência do ICMS sobre combustível é 32%. Então, se for a proposta boa para votação, todos os governadores da Bahia do PT vão votar contra. Todos de São Paulo vão votar contra. Não é? Porque isso aí tem que tirar o poder dos estados de impor essa taxa do ICMS e ser uma taxa universal, uma taxa nacional. Não é? Então, nós temos essa oportunidade. E a oportunidade também, que o Rui falou, não é que o preço não chega lá na ponta, isso aí é um problema sociológico, é da população. O Estado não pode obrigar o posto de gasolina a diminuir o custo. Quem tem que obrigar é o consumidor. É isso que se dá em qualquer país capitalista do mundo. Nós precisamos aprender a ser capitalistas. O problema é isso. Até nesse sentido é importante verificar, porque a greve ela foi fomentada pela própria população, né? À medida que ela correu para os mercados, né? E correu para os postos, e aí ela mesmo causou desabastecimento. Então ficou refém desse tipo de coisa. Quem ganhou com a greve? Perder, nós sabemos que perdeu todo mundo. A sociedade de maneira geral, né? Se quer ovos, que é uma coisa básica na casa das pessoas, né? A questão do gás, faltou gás. Então tudo isso ocorreu exatamente pela... o espanto da população correu de um lado nas redes sociais, apoiava o movimento, certo? E do outro sentiu o reflexo disso, né, de faltar as coisas. Então é exatamente nesse sentido que eu digo que, né, perdemos muito, certo? E não houve ganho efetivamente nenhum, porque o foco dos caminhoneiros foi o diesel, enquanto que a sociedade, o povo, reclama da gasolina e reclama dos preços. E como você falou, foi o foco dos caminhoneiros de 70% de empresas, poucas exatamente, empresas Então, não tocou no assunto que era fundamental para a sociedade, que era a gasolina e o álcool. E outros setores também importantes, por exemplo, táxi, Uber, todos os outros setores que usam desse insumo. Então, né, a sociedade, nesse sentido, foi contraditória. Agora você veja que é uma guerra de informação, né? Aí a gente liga a televisão e vê um cara do PT criticando a situação, né? Aí criticando que a Petrobras está importando óleo, está importando a gasolina, exportando petróleo, aí faz aquele mise-en-scène todo. Isso causa revolta na gente, que as pessoas não sabem direito, as pessoas não têm tempo de se informarem, né? Não tem nem instrução para se informar. Então a gente sabe que isso é a logística. A Petrobras é uma empresa como outra qualquer, está sendo gerenciado como uma empresa como outra qualquer. Uma empresa, o preço do valor da gasolina tem que ser como é o preço da laranja, como é o preço da pipoca. Então, às vezes, para você levar a gasolina para o norte, que não tem refinaria, às vezes é mais barato você trazer dos Estados Unidos. Então tem que fazer, a logística, é o menor preço. A economia de mercado é assim, não tem segredo. Entendeu? Se fosse a Shell ou outra empresa americana que estivesse aqui, né, a Texaco e outras aí, agiria da mesma forma, né? Maneira. Isso a gente entende. Agora, eu vou deixar para o próximo bloco mais uma pergunta sobre esse tema, porque o Pedro Parente foi muito criticado, né, pela sociedade, pelos caminhoneiros e pediram inclusive para tirar ele. Ele, com essa política de preço... Os tucanos pediram para tirar, eu fiquei impressionado. O Cunha Lima pediu para tirar ele, o pastor, aquele que vai ser o vice de Bolsonaro, como é o nome dele? Magno Malta. Então essa política dele de aumentar o preço todo dia, como está acontecendo, não poderia ser diferente, mesmo aumentando o preço, mas com uma periodicidade maior, né? Olha, na lógica, a rigor, tem que ser todo dia. Mas a gente não pode transformar uma teoria no fundamentalismo, né? Tudo tem a sua margem de manobra. Então, esses 30% de caminhoneiros aí que se dão mal é por causa disso. Eles não podem, eles fazem um contrato hoje, amanhã já é outro baseado no preço, amanhã muda.
Então tem que haver uma flexibilização nessa teoria. Pelo menos aumentar a cada 30 dias, né, vai acumulando. Para que possa haver um projeto, um planejamento econômico dos caminhoneiros. E depois no próximo bloco nós vamos falar sobre a ganância do comerciante brasileiro, né? Não diria nem empresário, que empresário não pode nem tem essa mentalidade, isso é comerciante, né? É varejista e camelô que tem essa mentalidade de querer levar vantagem em tudo. O empresário brasileiro não deve pensar assim como nenhum empresário no mundo. A gente volta já depois do intervalo. Aqui é o Ronald Cali de Rui Correia, estamos aqui falando e comentando com você que está aí do outro lado sobre esse tema, esse assunto que ocorreu essa semana, que parou o Brasil. Ronald, o Brasil poderia ter investido também mais em infraestrutura. Nós só temos um aeroporto aqui que tem um gás ligado direto da refinaria para lá, da distribuidora, aliás, para lá. Salvador poderia fazer isso, né? Por exemplo, que é perto de uma refinaria, o aeroporto de Salvador, e outros aeroportos pelo Brasil afora, que não aconteceria essa paralisação da malha aérea durante 3, 4 dias por falta de combustível, né? É nessas horas aí que o planejamento, a falta de planejamento salta aos olhos, né? Você veja que agora a discussão é sobre a malha viária, que nós não temos, né? Que nós destruímos, que demos ênfase ao transporte rodoviário, né? Ao contrário de todo mundo, né? Os Estados Unidos tem uma malha ferroviária grande também, e lá também tem muita estrada, e lá o automóvel também é como no Brasil nós copiamos o modelo americano, só que os americanos não esqueceram da sua malha rodoviária, né? Assim como na Europa, que a importância do caminhoneiro não é tanta como aqui no Brasil, que nós quase totalmente independente do caminhoneneiro. Né? 100%. E não tem sentido, dizem que a gente não faz trem aqui no Brasil, porque um presidente não demora muito para fazer, né? Uma estrada de ferro. E o presidente não inaugura o próximo. Então ele não vai nessa, né? Porque ele não pode inaugurar, politicamente não é bom para ele. Vide a Norte-Sul, né? A Norte-Sul e a nossa... A Leste-Oeste. A nossa, como é o nome da nossa... Que vai para Ilhéus. Né? Já está até feita uma parte, né? Mas o problema foi a corrupção e outras coisas que acabaram parando a obra. Agora, tem outro problema no Brasil, Rui, e que os especialistas falam, né, dessa questão de ferrovia, que uma malha ferroviária tem uma dimensão para um tipo de trem, e quando ele chega, por exemplo, a Norte-Sul está sendo construída com a bitola tal, aquele trem que roda naquele trilho não rodaria na Leste-Oeste, então não há essa interligação, tudo separado. Teria que ser compatível, né? Porque, né, você vai para cada um, quer dizer, um trem não vai rodar no outro. Esse problema existe desde o século XIX aqui no Brasil, que a gente ficou com refúgio dos trilhos da Inglaterra, e né, a gente ficou com refúgio e existia essa variedade de bitola. Né? Você vê até hoje, nossos problemas são seculares aqui no Brasil. Né? Terrível, né? Agora, o Barbosa, essa questão da greve, ela traz uma questão que é fundamental para um país da dimensão continental como o Brasil, que é exatamente ter um intermodal. Por exemplo, até hoje, você sabe que no período chuvoso, a soja não chega nem em Itaqui, nem no Porto de Santo, nem em Paranaguá, porque fica toda no Mato Grosso, porque você não tem via de escoamento. Quando você tem o Rio Paraguai, né, mil outras, né, outras soluções de modais que não termina, né, começa, não termina, é uma coisa, não há prioridade. Então, você vê agora, toda a greve ela só foi desobstruída depois que as Forças Armadas entraram, fizeram um comitê de emergência e começaram, de qualquer modo, os aeroportos começaram a ser abastecidos, hospitais, através desses comboios, que é o único segmento no Brasil hoje que compreende e tem no seu dia a dia a logística, né? Planejamento, né? A logística tem e está espacialmente bem distribuído no país, então tem como dar vazão a esse tipo de enfrentamento. Mas o país precisa de um modal muito mais integrado, ferrovia, com rodovia, com aeroporto, né? Tem que avançar essa questão da privatização dos aeroportos, né? Não pode, o Estado não tem mais capital e ao fundo, né, Ronald?
A solução toda é que todo mundo sabe há 50 anos, mas não se chega a lugar nenhum, que é a questão da reforma tributária. Né? Você tem estados muito ricos e estados muito pobres. Né? O desenvolvimento estratégico é concentrado em determinada região em detrimento da outra. Então, enquanto não houver um ponto de equilíbrio, vai ser essa situação e a gente vai ficar refém, de repente, de um caminhoneiro chamado Chorão, né? De repente foi o cara que pensou todo e travou o país. Agora, essa questão dos aeroportos, né, você falou aí, os que dão lucro já estão privatizados. Guarulhos, Campinas, Brasília, Belo Horizonte, né? Faltam agora aqueles que dão menos lucro. Então o pessoal pega logo o melhor, o filé. Né? O filé. Agora, Ronald, eu vi um programa segunda-feira com a participação do pré-candidato Ciro Gomes. Achei, por sinal, ele muito irônico, muito cínico durante a entrevista. E ele falava criticando, né, o governo federal dessa política de preço também da Petrobras e falava sobre a questão dessa infraestrutura que no Brasil falta, né, como se tudo fosse fácil, um passe de mágica, né? Quando o cara é candidato, parece que tudo acontece, tudo com ele vai ser mil maravilhas. E talvez isso tenha deixado até uma impressão ruim do Ciro, embora aquele programa não atinja assim, a população em geral, né? Um programa informador de opinião, atinge mais a classe média alta e uma minoria, né? Mas eu acho que aquilo vai pegar mal para ele, aquele tipo de expressão dele, o jargão da política velha do Brasil, ele usando ali, né? E com falsas promessas, que a gente sabe que os problemas do Brasil não se resolvem assim, né? Tão simples, né? O Ciro é muito confuso. Inclusive, ele citou dados errados, né, nesse programa. Né? A turma está pegando no pé dele. É inteligente, né, procurou se informar, passou um tempo em Harvard, né, nos Estados Unidos, mas a gente não sabe. Eu, por exemplo, eu até já apoiei Ciro uma vez, né, na primeira vez que ele foi candidato, chegou a 20%. Né, tinha tudo para ganhar a eleição, aí falou demais né, agressivo, do jeito que ele acabou perdendo. Mas a gente não sabe, porque o Ciro partiu da Arena, veio até agora o PT, é petista agora, né? Ele defende uma política heterodoxa, a política de Lula, que está tudo errado, que o Estado está fazendo isso, está fazendo aquilo, que a Petrobras está... citando dados, fala que ele sabe que são falsos. A gente sabe que ele sabe que são falsos, né? Essa história mesmo, porque a Petrobras está exportando petróleo, está importando gasolina, não está produzindo aqui no Brasil, em nome do emprego brasileiro. Isso é uma demagogia que um cara que se diz, né, que tem uma postura como a dele, né, de falar a verdade, a gente sabe que não é isso, né? Então parece que a questão dos empregos na área naval, né? Para criar emprego aqui, a Petrobras estava construindo navio o dobro do valor do navio construído em Singapura. E isso é o velho nacionalismo. O petróleo é nosso, o Brasil para o brasileiro, é tudo mentira. A Petrobras não é nossa, é dos funcionários da Petrobras e dos corruptos. Né? Não, os acionistas ainda pagam né? Mas tem que acabar com esse discurso velho. O Brasil tem que ser liberal, não tem jeito. Eu acho que esse discurso também, o eleitor está cansado. Eu acho que nenhum eleitor vai aceitar esse tipo de discurso mais. Até aquele menos informado vai perceber, né, esse papo político de mentira, de promessa. Ele disse, né, que vai voltar atrás nas reformas trabalhistas. Então, como é aqui, né? Então eu não entendo mais nada do Ciro. Ele me doidou. Né? Eu acho que é para pegar os votos ali da esquerda, ele está fazendo qualquer negócio. Ele tá tentando ele empacou ali nos 9% e tal. Então como Lula não vai ser candidato, ele quer os votos dos 30% de Lula. E está fazendo tudo, falando qualquer bobagem para isso. Agora, ele é candidato, Barbosa, há 20 anos. Né? Toda eleição ele é candidato. E como diz Ronald, o orientador dele foi a Mangabeira Unger, né? Quando ele foi para os Estados Unidos. Então, ele chegou aí falando de economia como se fosse né, um economista. Agora, uma outra questão também, que vai e volta, né? O Ciro se apresenta, diz que o PMDB é uma quadrilha, que Renan é isso e assado, já está pedindo o palanque de Renan em Alagoas, tá certo? Está pedindo o palanque. E o presidente do Senado, como é o nome dele? O Eunício. Que eram rivais, eram adversários políticos do PMDB, a raposa velha do PMDB,
está com ele. Com ele também, né? E uma outra questão, o cara que se fala sério está recebendo 30 mil reais por mês do PDT, do dinheiro do fundo partidário, que é o meu, que é o seu, que é o nosso dinheiro, né? É esse cara que se apresenta como, né, o renovador, o poeta, o cara pela esquerda. Que moral tem? Está fazendo agora, campanha com o dinheiro do povo brasileiro. Quem inventou esse discurso dúbio no PDT foi o nosso amigo Mangabeira aqui, né? Se disse puro, que era um novo político, e agora está com a Semineto. Né? Exatamente. Estava, né? Que a Semi saiu. Já saiu. Enfim, os políticos, tanto os novos quanto os velhos, continuam com as mesmas práticas, né? Não vou generalizar, mas quem botou a cara de fora, pelo menos até agora, seja a nível aqui da Bahia, do interior da Bahia ou no Brasil, poucos, né? Aliás, eu não vi nenhum até agora com discurso diferenciado, né? O pessoal está sempre recorrendo às retóricas, às coisas antigas. Mas, Barbosa, olha, e as promessas. Nós vamos consertar o Brasil com essa gente mesmo, porque não existe príncipe encantado na política, né? Não existe. Então a gente tem que ir tirando, tem uma faixa de tolerância, né? O político não pode ter assim aquele rigor das convicções, porque é política, né? A gente sabe que política é política. Tem que ir escolhendo aí dentro desse período. Mas tem promessa, Ronald, né? De que você vê que não é viável, que não tem condições. Esses que exageram a gente tem que deixar de lado. Né? Mas nós contamos com ele, né, Rui? Aí, Barbosa, você não pode esquecer o seguinte, ó. Isso aí é estatístico. Cada eleição do Congresso Nacional, Câmara e Senado, a renovação ela não passa de 40%. Isso historicamente. Agora, com toda essa crise da política, com todo esse descrédito do político, o que ocorre? Os políticos foram lá e botaram no orçamento para a campanha eleitoral, para os partidos, 1 bilhão e 800 milhões. Certo? Isso significa que um partido como o PMDB, com essa acusação toda contra seus quadros, a maioria dele, certo? Quase 80% vai ter eleição garantida com dinheiro nosso, dinheiro do partido. Entendeu? Então, como é que posso ter esperança? Nós somos roubados para ajudar nosso inimigo a terminar de nos destruir. Isso é uma lógica fantástica essa. Né? Como é que eu posso ter esperança na renovação da política, nos métodos, se a política não vai mudar? Então, essa que é a questão. É complicado, né? A gente tem que esperar aí mais um pouco até a passagem da Copa do Mundo, do São João, aí no Nordeste, para ver o que rumo, né, essa política vai tomar. Barbosa, que essa válvula de escape da intervenção militar, né? Porque é uma coisa absurda, né? A gente toda vez que tem um problema está pedindo a intervenção, uma ditadura, né? Então, daí, porque também o povo se sente acuado, né? A gente vê, por exemplo, a reforma tributária está aí, tudo pronto, mas não vai ser votada e não vão votar por conta disso. Votam os mesmos. E mesmo aqueles que votam os novos, tem o mesmo roteiro, viu, Rui? Né? A mesma, vamos dizer, está na mesma área de ação dos que saíram, né? A gente sabe que a gente vê por aqui, né? Os novos que estão pretendendo ser deputados estaduais e federal, a gente vê que está na mesma linha de ação. Bom, o tempo acabou nesse bloco, a gente vai fazer o intervalo. Na volta vamos falar sobre os assuntos locais aqui de Itabuna, de Ilhéus, da Bahia. A gente volta já já. Estamos de volta aqui, o Ronald Cali de Rui Correia, no Alô Cidade Debate, o terceiro bloco agora do programa. A gente já falou aí sobre essa crise de abastecimento, mas sempre a gente está aí, vira e mexe, qualquer comentário, seja política, economia, a gente vai ter que bater nessa tecla mais um pouquinho, porque aquilo que a gente falava no primeiro bloco, Ronald e Rui, a ganância do brasileiro, né, que a gente não comentou isso aqui, é assim terrível, né? Você vê que hoje um botijão de gás, a gente está gravando esse programa sexta-feira, dia 1º de junho, ainda está sendo vendido a R$150, né? O pessoal está se aproveitando da necessidade do povo para ganhar dinheiro. E aí você falava, Ronald, de outros países que se solidarizam, né? A população fica unida numa situação dessa. Aqui no Brasil é diferente, né? É a mesma atitude, quando você vai numa lotérica, você vai num banco, né, e a pessoa tenta atravessar na frente para levar vantagem. Entendeu? É a mesma atitude. É essa mesma pessoa que xinga, que esculhamba
o político, né, mas age, né, é aquele que nega, sonega o imposto de renda, essas atitudes. Então, se o brasileiro não mudar a sua atitude com relação às coisas, com relação ao país, infelizmente, eu estou com 60 e poucos anos, né, eu achava que depois da Constituição de 88 a gente ia viver um outro país, mas eu estou vendo que de lá para cá, 3 décadas perdidas. Eu não sei, né, mais para frente, essa juventude, o que é que vai esperar de um país desse, onde a corrupção, né, a atitude no sentido de ganhar, a lei do gesto voltou com muito mais força do que era na década de 70. E aí vem esse, como você disse, o desespero, né? O cara que não sabe o que é uma ditadura militar acaba pedindo intervenção. Esse foi o fenômeno. Ver que a gente tem a oportunidade de mudar o Código Tributário, de fazer várias reformas, mas o que ficou mais evidente foi o desespero da população, principalmente da classe média, dos empresários, de estar chamando um golpe, né, para resolver os problemas, porque é o desespero, né? O pessoal olha para um lado, olha para o outro. Né? Você não vê solução, esperança, né? Os candidatos são os mesmos. É importante. Isso é a propriedade comutativa, A igual a B, B igual a A. Né? Então, o Congresso é o retrato do povo brasileiro. O povo brasileiro é um reflexo do Congresso. Então, existe uma simbiose, né? A gente não pode ficar assim muito admirado da atitude dos deputados, não. Nós agimos assim na vida real. Na vida normal. Agora é chamada simbiose perfeita. Esse problema do golpe, é importante dizer o seguinte, sem estar contra nem a favor, analisando a viabilidade. Eu estava vendo o Olavo de Carvalho, né? Falando sobre isso. Eu achei fantástico o que ele falou, que é impossível um golpe hoje no Brasil. O golpe de 64 teve 2 anos de preparo. Para você preparar um golpe, você tem que ter o apoio da imprensa, você tem que ter o apoio do povo, do Congresso, como teve em 64, né? Você tem que ter já uma estrutura política já montada, você tem que saber o que vai fazer na economia, né? Se derem o golpe agora, vão fazer o quê? Os Estados Unidos eram a favor do golpe de 64, porque existia como é que chama? A Rússia e aquela Guerra Fria. Hoje não há mais isso. Se o Brasil der o golpe, vai ficar o mundo todo contra o Brasil. Os Estados Unidos, a Europa toda contra o Brasil. Né? Então não há clima nem ambiente para ter um golpe militar. E hoje a gente já vive uma ditadura partidária, né? Você vai ver que os caciques dos grandes partidos não vão deixar novos entrarem. Eles vão continuar tomando conta dos partidos, são candidatos. Se você quiser ser candidato, você não pode. Pelo nosso dinheiro, que é obrigatoriamente tomado para, como o Rui falou aí, para fazer campanha. 1 milhão e tanto para fazer campanha. Os partidos danicos que você pode entrar, eles são menosprezados porque não tem representatividade no Congresso, então não tem espaço em televisão. Você não pode não tem nem o candidato avulso, alguém que não queira entrar nessa jogada política, não pode. Que queira ser candidato. Isso é uma ditadura que a gente vive. Agora, eu sou contra o golpe não vai resolver o nosso problema, mas eu entendo o desejo da população em ter um golpe militar. Porque você olha para um lado, olha para o outro, não vê solução. A única alternativa seria zerar a Constituição e começar do zero, mas aí precisaria mudar todo o Congresso e para isso são golpes. Vai chegar o momento que vai ser preciso o golpe mesmo. Se não melhorar, vai ter que infelizmente uma intervenção, mesmo que não seja militar, vai ser lá, a própria sociedade civil organizada. Mas se vocês souberem antes, vocês me avisam para mim me picar, viu? Bom, vamos falar agora da nossa realidade local aqui, da política, da situação aqui do sul da Bahia e de Salvador, da Bahia inteira. Bom, nós tivemos aí nessa greve um depoimento do governador Rui Costa, né, apelidado de Rui Correria, parou de correr nos últimos meses, dizendo que não vai baixar o ICMS, que a Bahia já paga já cobra o ICMS mais barato do Brasil, que não é uma verdade, né? Pelo menos você falou aqui que São Paulo é muito mais baixo. Né? São Paulo é menos da metade, né? Que aqui 32%. Aqui é 32%. Aqui também se cobra. Mais do que o dobro, né? Aqui também se cobra mais caro, né? Em cima das telecomunicações, essas empresas operadoras aí, pagam um imposto absurdo ao governo estadual. E ele defendeu aí que a Petrobras tem um papel social, como tinha no governo de Lula e tal, mas você já explicou que isso aqui é impossível hoje, né? Então, eu queria chegar a esse ponto. Foi agora isso que levou ao ponto que nós estamos hoje. Exatamente. Foi esse papel social que o PT queria. E que segurou a Petrobras 8 anos. Mas é importante também explicar para o telespectador o seguinte, a Petrobras,
O governo não tem maioria acionária, não. Ele tem 30%, tá certo? Agora, o que ocorre é que ele tem o voto de qualidade. É aquela ação chamada Golden Share, né? É aquela que você... Tem prioridade. Qualquer movimentação depende da aprovação do governo. Então, o governo só tem 30% da Petrobras, então 70% é privado. E que, na minha opinião, poderia privatizar logo. Eu acho que, né, a Gleice Hoffmann Lula, que agora mudou o sobrenome, né, ontem defendia, dizendo que a Petrobras está sendo preparada para ser privatizada, que isso é um crime, mas eu acho que o caminho deveria ser esse. A Petrobras agora teve um lucro agora de 7 bilhões, né? Então poderia privatizar logo. Já tem mais em caixa do que deve. Entendeu? Já está saneada a Petrobras. Você vê 2 anos só de... Caiu 13% a semana passada as ações por conta exatamente daquele negócio da queda do diesel, mas aí o governo disse que ia bancar essa diferença, pagar ela. Então no outro dia ela recuperou. Quer dizer, tinha caído o valor de mercado dela, foi para 127 bilhões, isso em uma semana. Ela saiu de primeiro para quinta colocar. Que eu acho errado, por exemplo, faltou comunicação da Petrobras com a população. Eu acho que devia ter um debate na televisão, tá entendendo? Porque existem algumas coisas também que não andam direito por lá. Por exemplo, existe o monopólio da distribuição ainda na Petrobras. Não é em nome disso que ela prega de estar inserida na economia de mercado. E ela não isso não justifica. Aqui só existe a Ipiranga, a BR Distribuidora e outra. Eu acho que a outra é de algum político uma outra aí, menor agora. Eu acho que é até do Collor. A COSEN. Não, a COSEN, ela é hoje... que detém a segunda ou a terceira, que a COSEN comprou. São três. Mas a COSEN comprou os postos da ESSO e tal, jogou ela para... E também se associou aquele grupo lá em Paulista, o Meto, aquele que produz álcool anidro. Então tem que, nesse ponto, de radicalizar. Se quer ser economia de mercado, se quer ser uma empresa como outra qualquer, tem que liberar. Se você tem um dinheiro e quer investir em combustível, vai lá, você compra o combustível como é que chama? Na refinaria e vende ao posto. Se você quiser comprar lá nos Estados Unidos, compra. Tem que ser economia de mercado mesmo, isso que dá certo. E isso que deu certo, que tirou a Petrobras do pepino que se encontrava. Né? E aqui também me parece que uma das alternativas para tirar essa intermediação é que as empresas de postos, os proprietários de postos, possam comprar diretamente na distribuição, lá na refinaria. Abrir para todo mundo. Exatamente, o mercado, exatamente. Quem for competitivo se estabelece. É o que eu disse há pouco, a gente vive aqui em alguns setores a lei da ditadura, né, na política, nos partidos, na Petrobras e tal. Então eles defendem a economia de mercado e defendem que commodity, que tem que trabalhar como uma empresa qualquer, mas não pratica isso. Agora, eu falei do Rui Costa aqui porque eu queria falar sobre as eleições, né, um processo que está se aproximando aí. Vocês acham que com isso o Rui perde muito na sociedade, no eleitor, no eleitorado para as eleições? Não, olha, a lógica é a lógica, né? Eu não vou contra a lógica. Eu torço contra a Rui. Né? Eu acho que a atitude de ACM jamais o perdoarei, porque era um dos 5 pontos mais importantes da política brasileira, era de derrotar o PT aqui na Bahia. E Rui... Eu trouxe contra a Semineto, quer dizer, né? A Semineto decepcionou a todos nós, né? E fez de uma maneira bárbara, que foi no dia, né? No dia, não deu tempo para preparar alguém. Ele tinha todo o direito de sair, de não ser candidato, agora tinha que falar isso lá 6 meses atrás, 8 meses atrás, não fez. Né? Mas então, a lógica diz o seguinte, que Rui Costa é o governador da Bahia. E no primeiro turno... teve uma pesquisa, né, aí que apontou isso. Vai apontar, agora tudo pode acontecer. O potencial de crescimento do Zé Ronaldo é muito grande, porque ele não tem rejeição, também tem esse lado, ele não está envolvido em nenhum escândalo. Então, também a lógica diz isso, que ele tem um campo para crescer. Agora, uma surpresa, agora hoje, o governador é Rui Costa, né? No primeiro turno. Mas eu já vi esse filme antes com Paulo Souto, né, 2 vezes, e essa coisa de ganhar em primeiro turno deixa o candidato muito acomodado, né, em zona de conforto, e acaba tendo essa surpresa aí. Tomara, Deus te ouça. Isso é a opinião do Ronald, viu? Eu não tenho um partido, não estou torcendo para ninguém. Eu quero uma Bahia melhor, um Brasil melhor. Seja quem for o candidato, a gente tem que cobrar dele aí, quem ganhar. Aliás, Ciro Gomes disse também para mim, alguém me falou, nessa entrevista, ele disse que a Bahia é o próximo estado a quebrar. Que dos 27,
17 já quebraram e só falta agora a Bahia, só, o restante, os outros que estão... A Bahia é o primeiro a quebrar nessa nova série de estados quebrados. Vamos ver, né? Vamos ver o que é que vai dar lá na frente. Bom, aqui a nível local, né, nós temos aí algumas situações na Câmara de Vereadores de Itabuna, né? A Chaliane continua fazendo uma oposição briguenta aí com o prefeito. Chegou aí o Ministério Público dizer que ela está sendo preterida, está sendo escanteada, né, pelo poder público municipal, pelo prefeito. Eu não sei o que, é que o Ministério Público vai fazer, né? Pegar na mão de Fernanda e fazer as pazes com ela. Quer dizer que ela está chiando porque não tem as benesses do executivo, né? Pois é, é bom que tenha uma vereadora ou um vereador que seja oposição, isso tem que ter. Agora, dessa maneira, não, aí é complicado, né? Rapaz, terrível, viu? Aliás, ela não está mais nem seguindo a orientação partidária, né? Ela está apoiando agora um candidato do DEM. Ela é do PTB. Brigou para ser presidente do PTB aqui, né? E aí está apoiando já o outro partido. E falar em vereador, os vereadores estão contestando aí o plano de saneamento por decreto, né? Isso é interessante, porque a gente está aqui, acho que 5 anos que a gente fala sobre esse plano de saneamento. O plano de saneamento, para que a população saiba, o telespectador saiba, é o seguinte, uma lei obrigatória que a União impôs nos municípios, sobre os municípios, para que o município possa captar recursos para o saneamento. Sem a lei de saneamento, não pode captar recursos. Isso era para ser implantado em 2014, não é, Rui? Aí foi prorrogando e o prazo termina no próximo ano. No próximo ano, realmente, todo município só pode tomar recursos se tiver a lei de saneamento aprovada pela Câmara. Aí o Executivo, a revelia da Câmara, está aplicando a lei de saneamento. Será não sei como é que é isso. Ele foi no governo Vane. Foi no governo Vane que fez. Não, mas não aprovou. A Câmara não aprovou. Não aprovou, mas ele fez o decreto. Ele fez o decreto. E você não viu a conversa que a gente teve? O governo Vane fez o decreto, né? Fez o decreto. E tem que ser aprovado. Eu estive dando uma lida na lei. Diz lá que tem que ser apreciado e aprovado pela Câmara. Pois né? Então, se não aprovar pela Câmara, não vale, né? Não vale. Eu ouvi do vice-prefeito na época, vi essa semana passada, conversando com ele, exatamente sobre esse assunto, e ele disse que o Ministério do Planejamento deu ok para que o Ministério do Planejamento e o Ministério Público Estadual deu ok para que eles pudessem baixar o plano mediante um decreto. Eu estranhei, eu acho que essa questão deve ser tratada por lei. Mas como eu fiquei na dúvida, e agora a ONU está que a lei federal obriga... Aí uma coisa puxa a outra, né? Você vê que em todos os lugares, a gente tem um tempinho ainda, eu estava lendo a entrevista de Zé Nasal, não sei se vocês leram, Zé Nasal, o vice-prefeito de Ilhéus, que brigou com o prefeito e deixou a Secretaria de Planejamento, deixou o governo. E lá ele se queixa a mesma coisa do plano de saneamento e tal. E ele falou uma coisa lá que eu não sabia, que o governo do estado está aplicando em Ilhéus 51 milhões de reais no saneamento, através da Embasa lá, né? Da Embasa, né? E que Ilhéus, que já tem parte do esgoto tratado, nós temos 0% do esgoto tratado, né? Isso a gente diz aqui, 0%, entre 0% e 5%, né? Lá, 51 milhões está aplicando em Ilhéus e vai tratar 91% do esgoto de Ilhéus. Aí eu queria perguntar aqui, se o governador de Ilhéus é diferente do de Itabuna, né? Porque aqui em Itabuna não aplicou nada ainda, né? O governador não aplicou nada ainda, mesmo havendo essa mudança de 180 graus de Fernando Gomes, né? Como um homem da direita apoiando um governador virando petista. Então eu queria saber do prefeito Fernando Gomes se o governador de Ilhéus é o mesmo de Itabuna. Porque ele está dando 51 milhões, é tudo que a gente queria aqui, né? Para começar a fazer o saneamento, porque aqui precisa de muito mais do que isso, porque aqui nós não temos nada. Ilhéus já tinha 40% de esgoto tratado, porque lá é Embasa. Né? Então é isso que me deixou muito surpreso. A Embasa conseguiu atingir um bom número em Vitória da Conquista, em Ilhéus e outras cidades da Bahia, mas Itabuna é municipalizada. Foi um desastre, né? A municipalização, que Fernando municipalizou a Embasa, foi o maior desastre de Itabuna. Isso foi um desastre realmente.
Bom, talvez na época não tenha sido, né? Porque ele disse que aumentou a captação para 600 mil litros. Não, eu sei que de lá para cá, foi, vamos dizer, o conjunto da obra, né, trouxe Itabuna, que é uma cidade que já tinha toda a infraestrutura de saneamento pronta, foi destruída essa infraestrutura e hoje o esgoto de Itabuna é jogado quase totalmente in natura no Rio Cachoeira. Bom, por falar em prefeito, né, o filho do prefeito Fernando Gomes, Sérgio Gomes, ensaia aí uma candidatura a deputado, né, não sei se estadual ou federal ainda, estadual. Né, estadual, né? E como ele não pôde ser secretário, devido ao Ministério Público na época ter impedido, né, ele como secretário para a questão de nepotismo, né? O Fernando exonerou ele como secretário, a pedido do Ministério Público, ele é candidato e parece que ele não está muito bem com o Cláudio Dourado, que, salvo engano, teria sido uma indicação também dele lá no Sestran, né? Sestran. Quer deixar isso para outro bloco? Eu acho que Não, mas vamos... Você quer comer? Pode deixar para outro, né? Já estourou, né? Então, no próximo bloco a gente vai falar sobre isso, porque parece que o Sérgio não está satisfeito com a indicação do Dourado, né? Cláudio Dourado. Cláudio Dourado, ex-prefeito de Ibicuí. A gente volta já. No último bloco agora do programa Velocidade de Debate, né? Esse mês de junho, mês que antecede, que acontece, aliás, né? A Copa do Mundo, mês que acontece aqui no Nordeste, muito forte o São João. Esse ano, as prefeituras, a pedido do Ministério Público, né, em várias cidades estão cancelando aí os festejos de São João, e também por questões lógicas. Por exemplo, em Eunápolis, o prefeito cancelou o Pedrão, que é muito famoso lá, devido à situação que ele, a esposa dele, passaram recentemente, né, inclusive chegando a ser preso pela Polícia Federal. E esse ano não tem clima lá para a festa e ele alega também a falta de dinheiro, de recurso. Outras cidades aqui já cancelaram, acho que Itabuna também não deve fazer o São Pedro aqui, né? Por essa questão também, falta de dinheiro, toda essa crise que aconteceu aí agora. E esses festejos estão sendo cancelados. Mas eu falava aqui há pouco sobre a questão do Sestran, eu queria a opinião do Ronald Khalid sobre esse pedido aí, segundo se comenta aí nos blogs, né? Não sabe, eu não posso emitir, fazer um juízo de valor, uma coisa que é fofoca de blog, né? Saíram, eu li no blog aí, eu até que trouxe essa notícia aqui para você, né? Mandei aqui pelo e-mail, né? Saiu nos dois blogs da cidade que existe essa, essa briga entre o Sérgio Gomes e o Cláudio Dourado, que eu acho que foi indicado por Sérgio. Foi indicado por tipo. Eu não sei se isso está acontecendo. Esse não é o Fernando que eu conhecia. Fernando tinha todos os defeitos, mas a gente sempre reconheceu que Fernando, quem mandava na prefeitura era Fernando, né? Ninguém nunca passou por cima de Fernando, né, em hipótese nenhuma. E isso eu acho que o Fernando vem perdendo a mão desde a última legislatura dele. Se isso está acontecendo, é muito triste que isso aconteça. Porque se fosse por uma questão de competência, que o Cláudio Dourado não estaria dando conta do serviço, mas não é isso que está acontecendo. Eu acho que Cláudio está fazendo um trabalho bom lá na secretaria, entendeu? Inclusive está tentando sanear a secretaria, que é muito difícil, né? É complicado, né? Tá tentando e a gente sabe disso, né? E acredito que isso seria uma coisa ruim, você tirar um secretário por questões políticas, aí deve ser questões políticas envolvendo aí a eleição de Sérgio para deputado, a campanha de Sérgio para deputado. Ok. Bom, a Justiça da Bahia bloqueou aí 12 milhões de reais, né, dos deputados e ex-prefeitos Ângela Souza, de Ilhéus, e Carlos Ubaldino e outros aí, né? Essa situação a gente não ouve a imprensa aqui da região falar muito, só a gente aqui está falando, né, Ronaldo? Uma situação complicada, inclusive para a Ângela de Ilhéus. A deputada, uma das únicas, acho que é a única deputada estadual da região, né? A única. A única. Mulher, né, você fala. Não? Qual é o outro deputado? Tem o Augusto Castro aqui. Tem o deputada. Augusto já sumiu tanto que a gente até esquece. A gente esquece, é verdade. Silvio Roberto, cadê seu candidato, rapaz? Isso é grave, né? E até os bens estão indisponíveis e tal. Então isso é muito grave e muito triste. E era mãe do prefeito de Ilhéus. É uma situação delicada lá em Ilhéus, né? Envolvido, a Polícia Federal acusa tráfico de influência na intermediação de verbas
para aquisição de ambulância tal, para determinados municípios. Ela, José Baldino, eu acho que na época eles estavam no PSC ainda. O PSC era o partido de Santana, né? Do Santana de Salvador, ex-deputado. O PSC tem aquele viés religioso e tal, mas hoje Ângela está no PSD do senador Otto Alencar. Hoje a gente vê a Ângela de Ilhéus envolvida nesse escândalo, mas a gente já viu também aqui o Augusto Castro envolvido também na situação de bolsas de estudo, né? Bolsas de estudo. Então, na Assembleia. É complicado. A situação dos representantes nossos são pouquíssimos, né? E federal só tem um Bebeto, né? Só tem um Bebeto de Ilhéus e que representa a esquerda, tudo bem, né? Não, mas Bebeto não é só o Bebeto, não. O Vivaldo também agora é candidato. Não, mas o Vivaldo... Estou dizendo eleito. Eleito, né? O Vivaldo vai ser candidato agora. Quer dizer, nós não temos representante para nada, né? Inclusive, o Bebeto é um candidato que representa um segmento ideológico, né? Mas a maioria do povo da região cacaueira não tem um deputado que o represente. Aquele Pedro do PMDB, que agora é MDB, né? O Pedro de Ilhéus agora... Pedro Tavares se diz representante de Salvador, né? Porque Pedro só nasceu em Ilhéus, mas toda a vida dele foi feita em Salvador. Então isso também é um defeito nosso da população, que não escolhe seus líderes, não dá força para a região, aqui é tudo pulverizado. Então nós chegamos a esse ponto de não estarmos representados na Câmara Estadual nem na Câmara Federal. E devido a essa inércia desses deputados que não fazem nada pela região, não mostram o que fez, né, apenas ficar doando uma ambulância através do governo do estado, ou até do próprio bolso, né, não sei, da verba de gabinete, mas não faz nada, não apresenta nenhum projeto. Então, devido a isso, o eleitor pode rejeitar, inclusive os novos que estão aparecendo aí, e votar ainda menos, talvez a gente fique até sem representante. É o que tudo indica. Que já não tem, na prática não tem. É o que tudo indica. Como eu falo, pela lógica, nenhum representante do Sul, hein, Rui? Você que está mais por dentro do que eu, alguém tem mais chance aí de eu acho que a deputada Ângela, ela avançou muito. Ela ampliou o raio de ação dela, ela tem uma reeleição, me parece, assegurada. Se a justiça deixar, né? Não, mas essa é uma ação de improbidade que está tramitando, não chega ainda a esse nível de impedir. Ela não está ainda condenada em primeira instância. Está sendo ainda apurado, tal. Foi denunciada, mas a ação ainda não chegou a esse nível de impedir. Ela está ainda em primeiro grau. Teria que ter transitado em segundo grau. Certo? Ok, nós estamos chegando ao finalzinho do programa. Eu quero aproveitar e registrar aqui, a semana passada eu encontrei com alguns telespectadores na rua, o Marileno, dentista, né, assiste a gente. Um abraço ao Zezinho da bateria, que falou, não perca o programa, inclusive já assisti a reprise essa semana várias vezes que vocês não fizeram o programa. Então um abraço aí ao Zezinho, né, pessoal aí. Barbosa, muitas vezes, interessante é que muita gente que não concorda com a gente, mas assiste a gente todo dia. Tem muito petista aí que não gosta de você, viu? Já assiste pra ficar com raiva, eu nunca vi disso. É bom. Tá certo. A falar nisso, o Lucas Mendes, né, que é da Globo News, da Rede Globo, ele foi numa homenagem ao Sérgio Moro lá em Nova York e foi hostilizado pelos petistas, né? Chamaram ele de bicha e eu dei risada que ele falou que ser bicha agora é glamour, né? Então ele falou que não tem problema, pode chamar de bicha. Rui, um abraço para você, uma boa semana. Bacana, Paulo, até a próxima. Uma boa semana a todos, né? E vamos ver aí o que é que acontece com o nosso país, com o nosso Brasil. Você, amigo telespectador que nos assiste, você faz parte desse Brasil e haja como brasileiro, né? Não como ganancioso, não como corrupto. Vamos dar exemplo para a gente poder ter moral para cobrar lá na frente, tá certo? Um abraço a todos e até a próxima semana, se Deus quiser.